Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, juntinhos aqui. Mais um despertar da fé. Que alegria já estarmos juntos, já nessa horinha da manhã, já nesse horário matinal. Glorificado seja Deus por mais um dia. Ele nos permitir estar aqui para ouvir a sua palavra. Obrigado, Pai. Graças te damos. Louvado seja o teu nome. E hoje nós vamos refletir a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos alimentar o nosso espírito. E eu quero convidar você nesse momento para compartilhar esse vídeo. Vai compartilhando com as suas redes sociais, com os seus amigos, com os seus familiares. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber o Despertar da Fé quando for colocado, publicado, você já ser notificado. Amém? Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Hoje nós temos o tema para o nosso Despertar da Fé. Quando Deus muda a nossa história. Romanos capítulo 8, 28. Nós vamos ver que Deus ele tem um plano especial para as nossas vidas. Para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que o ama. Daquele que está disposto a fazer a sua vontade. E quando nós começamos a observar, nós precisamos começar a pensar que nem sempre nós entendemos os porquês ou o porquê certas coisas acontecem conosco. Às vezes a vida parece desabar sobre nós, os planos fogem do nosso controle. Nós ficamos, às vezes, pesados na caminhada e muitas vezes não conseguimos sair nem do lugar. Parece que as portas se fecham. Mas quando isso acontece, acredite, Deus tem um plano muito maior. Não é pela situação difícil que você está enfrentando, pelo cenário, não é pela situação que você está vendo e parece que não tem mais solução. Deus, ele tem um plano muito maior. Deus, ele tem, sim, o controle de todas as coisas e ele quer escrever a nossa história. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é essa palavra que nós vamos refletir nessa manhã. Romanos 8, 28, palavra de Deus, apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele vai falar algo que para mim e para você cai como um bálsamo no nosso coração. E nós precisamos olhar para essa palavra e aceitá-la com fé. Acreditar nisso. O texto diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto diz para mim e para você que todas as coisas, não algumas coisas, são para o nosso bem. Aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que amam a Deus, que fazem a sua vontade, que andam em obediência, em submissão. A palavra de Deus diz que todas as coisas são para o nosso bem. Então, que nós possamos já alegrar o nosso coração, porque essa situação que nós estamos passando, Deus ele tem um plano maior, ele está construindo algo novo, ele está fazendo algo que nós não conseguimos nem entender, mas nós vamos compreender quando estiver pronto. Guarda essa palavra no teu coração. Todas as coisas cooperam, contribuem, colaboram para o bem daqueles que são chamados, aqueles que amam a Deus. Quando a gente começa a ver essa linda palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a igreja em Roma, nós vamos refletir um pouco nessa história aqui para a gente compreender. Certa vez o menino estava observando o oleiro, o artesão, moldando o barro. E ali ele estava moldando aquele barro. E o menino viu que o barro, com as suas imperfeições na mão do oleiro, ele foi se quebrando e perdendo a forma. O menino surpreso olhou para o oleiro e disse assim: você vai jogar fora esse barro? Ele não, sorrindo. Ele não, claro que não. Desse vaso quebrado eu vou fazer um vaso ainda mais bonito. Ele vai continuar nas minhas mãos. E eu vou modelar ele novamente. Ele vai dar uma forma. Eu vou fazer algo novo. E ele vai ser muito melhor do que ele estava. E é assim que Deus trabalha conosco. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele não vai jogar fora quando quebrar, quando está ruim, quando não deu certo. Ele não vai desprezar, pelo contrário. Ele vai continuar trabalhando porque todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, ele vai continuar fazendo porque ele tem algo maior para fazer na minha e na tua vida. E nós temos algumas lições.
Nesse tema de hoje, nesse texto que nós lemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa até as rupturas para cumprir o seu propósito. Deus usa até as falhas para cumprir o seu propósito. Muitas vezes o que parece ser o fim, escute, muitas vezes o que parece ser o fim, na verdade é um início de um grande plano de Deus, de algo novo que irá acontecer na tua vida. Deus nunca vai desperdiçar uma dor. Deus está transformando a tristeza em alegria. Por isso, Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro pode até existir, mas vai ser transformado em alegria. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo quando nós não entendemos nada, Ele está trabalhando nos bastidores. Cada dificuldade que nós passamos, cada adversidade, cada momento difícil que enfrentamos, é apenas oportunidades para amadurecimento espiritual e também de fortalecimento na fé. Nós precisamos olhar isso com carinho. A dor, ela vai trazer amadurecimento e fortalecimento para a nossa fé. E no final, nós vamos ver um plano lindo de Deus na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Outra coisa que nós observamos quando nós estamos analisando e pensando, refletindo nesse contexto, quem confia em Deus nunca fica no mesmo lugar, não é conformado. Quando o Senhor está à frente da nossa vida, Ele muda a direção, Ele abre caminhos, onde não há estrada passa a existir, Ele cria saídas onde tudo parece estar fechado. Quem confia em Deus nunca vai ficar sem resultado, sem saída, nunca vai ficar no mesmo lugar, sempre vai ser direcionado. Por isso lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Eu te sustento, eu estou fortalecendo você, eu te sustentando. Tá difícil, eu te estou segurando na tua mão. Não tenha medo, eu vou direcionar você. Quem confia em Deus tem uma direção a seguir, tem um lugar a chegar. Deus não te chamou para viver preso, principalmente ao passado. Não, Ele quer te mover a algo novo. Ele quer construir um plano lindo na tua vida. Nós precisamos permitir isso. Um novo tempo para mim e para você. E tudo que Ele começa, Ele vai até o fim. Deus começou um plano na tua vida, Ele vai concretizar isso. Tem um projeto de Deus na tua vida, Ele vai concretizar isso. E Ele vai terminar com perfeição, assim como aquele oleiro estava ali agarrado com aquele barro, para que ele pudesse moldar e no final daquele barro viesse a ter um lindo vaso. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, quebramos, ficamos frágeis, mas precisamos levantar a cabeça e olhar para o céu e entender que existe um ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo e tem um plano maior para mim e para você. Guarde isso no seu coração e não se deixe abater com as circunstâncias, com as situações, com o problema, com a dificuldade, com a escassez. Não olhe para as coisas que você está enfrentando. Tenha força, coragem e fé para olhar para Deus e em Deus você conquistar a vitória. Talvez você esteja passando por um tempo de incerteza, se perguntando o que Deus está fazendo. Talvez você esteja numa situação como essa, mas Deus fala para você hoje: confie, eu estou no controle de todas as coisas, só confia em mim. Eu estou cuidando, eu estou projetando, eu estou executando. Quando estiver pronto, você vai ver. O que você está passando não é para o teu fim, não é para a tua morte, não é a tua derrota. Deus está planejando para você um cenário de vitória. Creia nisso. Não permita que o cenário, que a situação, que a provação, que o problema roube essa expectativa de fé, que tudo coopera para o nosso bem.
Glorificado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos, sim, que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Tem um plano maior nas nossas dores, dificuldades, adversidades. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Dia abençoado. Fica com Deus.